Bom, vamos dar continuidade aqui à nossa aula de simetria. Então, na última aula a gente viu um pouco sobre teoria de grupos. E nessa aula, então, a gente vai continuar a ver o que é teoria de grupo e o que são os grupos de pontos e como que a gente consegue achar o grupo de ponto para cada molécula. O fato da gente tratar as operações como matrizes, como operações de matrizes, possibilita que a gente crie esses grupos matemáticos que vão ter que satisfazer essas quatro regras. Então vamos rever de novo aqui. O produto de qualquer elemento tem que ser um elemento do grupo. Então isso vai ser muito importante quando a gente for ver as aplicações da teoria de grupo. Então sempre que a gente multiplica duas operações de simetria, o resultado tem que ser uma operação de simetria daquele grupo. A gente sempre vai ter o elemento identidade, na regra 2 aqui, que é o elemento que comuta com todos os outros elementos, e é a operação que não altera as coordenadas da molécula. Então, no caso da simetria aqui, vai ser a matriz Z. A lei associativa deve sempre ser válida para multiplicações entre matrizes, e todo elemento deve ter um recíproco que também é elemento do grupo. Então, e o conjunto de todas essas operações que vão satisfazer essas quatro regras vai formar o grupo de ponto, que é o grupo matemático que vai representar a simetria das moléculas. Então vamos ver a aplicação aqui dessas quatro regrinhas no caso da água. Então, partindo da água aqui, a gente tem o oxigênio no centro em vermelho e os dois hidrogênios, H1 aqui na esquerda e H2 na direita. Então, se a gente faz a operação identidade, que é multiplicar pela matriz identidade, a gente não altera as coordenadas x, y, z de nenhum dos átomos. Então, a gente sai de a posição inicial, vai ser igual à posição final. Agora, a regra 2. Ela fala que a multiplicação de dois elementos de um grupo tem que ser um elemento do grupo. Então, se a gente parte dessa configuração inicial aqui e faz primeiro o C2, que seria a operação de 180 graus ao longo do eixo Z aqui. Se a gente faz essa rotação de 180 graus, a gente está trocando hidrogênio 1 com hidrogênio 2, então a gente chega nessa configuração final aqui, certo? Então vejam que nesse caso as coordenadas Z aqui da molécula de água se mantiveram inalteradas e as coordenadas x e y foram multiplicadas por menos 1. A gente pode ver pela direção desse vetor que representa os eixos cartesianos. E como resultado disso, então a gente inverte o hidrogênio 1 com o hidrogênio 2. Agora, então, se a gente fizer a reflexão no plano YZ, que então vai ser o plano que contém os eixos Y e Z, então ele corta a molécula de água no meio. Então, novamente, a gente vai espelhar a posição do hidrogênio 2, que está aqui na esquerda, para a posição do hidrogênio 1 aqui na direita e vice-versa. Então, a gente vai chegar nessa configuração final aqui. Então, agora, note que as coordenadas Z e Y elas se mantiveram inalteradas, porque a operação de reflexão Y, na reflexão YZ, ela contém os eixos Y e Z, então ela não vai alterar o eixo Y e Z, e ela vai multiplicar o eixo X por menos 1. Tudo bem? Então, trocando aqui os dois hidrogênios. Então, a gente chegou numa configuração inicial que é equivalente à configuração inicial. E essa configuração, só que se a gente olhar aqui, as coordenadas Y da molécula elas foram multiplicadas por menos 1. Então, seria o equivalente a fazer a operação de simetria sigma xz. Então, que seria a reflexão no plano que contém o eixo Z e o eixo X. Quando a gente faz isso, as coordenadas x e z elas vão se manter inalteradas e a gente vai multiplicar a coordenada y por menos 1. Então, nessa descrição aqui, como a molécula está toda contida no plano Zx, os hidrogênios não vão mudar de lugar, porque o plano de reflexão sigma xz ela contém os dois hidrogênios e o oxigênio, então os átomos vão manter no mesmo lugar, só que as coordenadas y desses átomos vão ser multiplicadas por menos 1. Então, se a gente fizer a operação C2, depois a operação sigma YZ, é a mesma coisa que a gente fazer a operação
o sigma xz. A gente vê que a multiplicação das matrizes C2 vezes sigma YZ é igual à matriz que representa a operação sigma XZ. Agora a regra 3, que é a regra da associação. Então, a lei associativa da multiplicação ela tem que ser válida. Então, se a gente lembra que a gente sempre faz a multiplicação da direita para a esquerda. Então, nesse primeiro elemento aqui da direita, a gente está fazendo primeiro a operação de reflexão no plano XZ, depois a gente está fazendo a operação C2 e depois a reflexão no plano YZ. Então, a gente pode associar de diferentes maneiras aqui em relação ao parênteses. Então, qualquer maneira que a gente fizer essa associação, essa multiplicação tem que ser válida. Então, vamos ver um exemplo aqui. Então, se a gente parte da molécula inicial de água, nessa configuração inicial aqui, se a gente faz a operação C2, então a gente está rotacionando no eixo Z, a gente vai trocar o átomo de hidrogênio 1 com 2 e multiplicar as coordenadas x e y por menos 1, que é o que está representado nesse segundo desenho aqui. Então agora se a gente faz a operação y de reflexão no plano YZ, a gente vai refletir, manter a coordenada YZ inalterada e refletir a coordenada x. Então a gente vai trocar o átomo de hidrogênio 2 com hidrogênio 1 e multiplicar x por menos 1, chegando nessa terceira configuração aqui. Agora se a gente pega essa terceira configuração, agora que está nesse quadrado ciano aqui, e agora sim a gente faz a operação sigma xz, o nosso resultado vai ser esse daqui. Então agora a gente mantém inalterada a posição, os eixos z e x, e multiplica por menos 1 o eixo y. Como esse plano contém os três átomos se mantêm na mesma posição, só que se a gente olhar aqui, o eixo y no final ele foi multiplicado por menos 1. Só que se a gente fizer uma associação diferente, então agora partindo aqui dessa primeira configuração, a gente pode fazer primeiro a operação sigma xz, então a gente mantém inalterada os eixos x e z e multiplica por menos 1 o eixo y. Então de novo os átomos continuam na mesma posição e a gente chega nessa posição aqui. Agora a gente pode fazer a operação C2, então a gente vai manter inalterada agora o eixo z e multiplicar por menos 1 as coordenadas x e y. Então nesse caso a gente vai trocar o átomo de hidrogênio 1 com hidrogênio 2, chegando nessa posição final aqui. Então agora se a gente pega essa segunda configuração que está descrita aqui no quadrado ciano e faz a terceira operação, que seria o sigma YZ, a gente vai manter inalterado os eixos Y e Z e vai multiplicar por menos 1 o eixo X, trocando então os hidrogênios 1 e 2 de posição, chegando nessa terceira configuração, que, se a gente olhar de novo, é igual à configuração da primeiro caso que a gente fez a associação diferente. Então a regra associativa é que se a gente mudar a ordem das operações, que a gente faz as operações, se a gente associar elas de maneiras diferentes, mas sem mudar a ordem aqui, a gente consegue o mesmo resultado final. Então, a regra associativa da multiplicação de matrizes tem que ser válida no caso das operações de simetria. E a quarta regra, então, é que se a gente tem uma operação que faz parte do grupo, a operação inversa, e a gente fizer a operação inversa, o resultado também tem que ser uma operação do grupo e o resultado vai ter que ser a matriz de identidade. Então, a gente pode ilustrar aqui com a operação C2. Então, de novo, lembra que a gente sempre olha da direita para a esquerda. Então, aqui primeiro a gente está fazendo a operação C2.
que seria uma rotação de 180 graus no sentido horário, e depois a gente está fazendo a operação C2 menos 1, que seria o inverso dela, que a gente pode olhar como uma rotação de 180 graus no sentido anti-horário. Então, se a gente rotacionar de 180 graus no sentido horário, depois de 180 graus no sentido anti-horário, a gente tem que chegar na mesma posição final. Então, isso é o equivalente da gente fazer a operação E, que é a operação em identidade. Então, vamos ver aqui. Ó. Se a gente começa nessa configuração inicial da água e faz a operação C2 no eixo Z, rotacionando no eixo Z, o eixo Z vai se manter inalterado e a gente vai inverter as coordenadas do eixo X e Y, trocando a posição dos hidrogênios 1 e 2, chegando nessa configuração. Agora, se a gente faz a operação C2 menos 1, que seria a matriz inversa da C2, de novo, a gente mantém inalterado o eixo Z, e agora a gente vai multiplicar por menos 1 o eixo Y e X, e trocando os átomos de hidrogênio 1 e 2 de posição, chegando nessa terceira configuração aqui, que é equivalente à configuração inicial aqui em vermelho. Então, se a gente faz uma operação de simetria e depois faz o inverso dessa operação de simetria, o resultado tem que ser a operação E, identidade. Então, toda operação inversa também faz parte do grupo, porque a matriz identidade faz parte do grupo. Então, a gente viu aqui no caso da água como que a gente consegue trabalhar com as operações de simetria e por que eles formam um grupo matemático. Elas seguem exatamente aquelas 4 regrinhas que um grupo matemático tem que seguir. Então, o que a gente precisa saber então para trabalhar com os grupos de ponto, né? A gente precisa conhecer todas as operações de simetria da molécula que a gente está trabalhando. Então, aqui é um exemplo para a molécula de metano, que a gente sabe que ela é um tetraedro. Então, a gente tem o metano aqui no centro do cubo, dois hidrogênios na face superior e 2 hidrogênios na face inferior, formando o tetraedro aqui do metano. Então, a gente tem diferentes eixos C2, diferentes eixos C3, a gente tem múltiplos planos de reflexão aqui, mostrado em diferentes cores. Então, para encontrar o grupo de ponto, o grupo matemático das operações de simetria, para aquela molécula a gente tem que conhecer os elementos e as operações de simetria que contém aquela molécula contém. Então, mas não se assustem que a gente não precisa achar todos os grupos, todos os elementos. Tem uma série de regras que a gente pode seguir para achar o grupo de ponto que aquela molécula vai pertencer. Então, como que a gente consegue achar o grupo de ponto que vai dar para a gente o conjunto de todas as operações de simetria daquela molécula? Primeira coisa, a gente tem que ver se existe C infinito. Como vocês viram na última aula, C infinito ocorre para casos de moléculas lineares, que você pode fazer uma rotação em infinitos ângulos ali ao longo do eixo da ligação da molécula linear. Então, a gente tem que ver, primeira coisa, se ela é uma molécula linear e se ela contém esse C infinito. Se ela contiver o C infinito, a gente precisa ver se tem o I, se existe um centro de inversão. Então, se tem o centro de inversão, normalmente moléculas lineares homonucleares com mesmos átomos, né? Elas vão conter esse centro de inversão, então ela vai cair no grupo de ponto matemático aqui chamado de D infinito H. Se essa molécula linear tiver átomos diferentes, ela não vai conter o centro de inversão e ela vai cair nessa classe de moléculas que a gente chama de C infinito V. Então, esse quadro amarelo aqui ocorre para moléculas lineares. Agora, se a gente não é uma molécula linear e não tem um C infinito, qual é o próximo elemento de simetria que a gente tem que achar? A gente tem que achar o Cn de maior ordem, ou seja, o eixo de rotação com maior n. Se a gente tiver um Cn, se a gente não tiver um eixo de rotação, a gente vai cair nas classes de moléculas de baixa simetria, que não tem eixos de rotação. Então, a partir daí a gente tem que ver se ela tem algum plano de reflexão. Se ela tiver um plano de reflexão, pelo menos, ela vai cair na classe de simetria das moléculas CS aqui, nessa primeira linha. Se ela não tiver nenhum plano de reflexão,
a gente tem que ver se ela possui um centro de inversão. Se tiver só o centro de inversão, ela vai cair nessa classe de moléculas CI. Se ela não tiver nenhum centro de inversão, ela vai cair nessa classe de moléculas C1, que é a molécula de mais baixa simetria que a gente pode ter, que ela não tem nenhum elemento de simetria, só a identidade. Agora, se a gente tem um CN na nossa molécula, qual que é o passo para a gente descobrir o grupo de ponto dessa molécula? Primeira coisa é ver se ela vai cair nos casos de poliedros de alta simetria. Então, que vocês viram lá que seriam o icosaedro. Então, aqui, se ela tiver um C5, ela vai cair no caso do icosaedro, que é a primeira linha aqui, que é o I, vai ser a classe das moléculas I. E aí a gente tem que ver se esse icosaedro tem centro de inversão ou se não tem centro de inversão. Se tiver centro de inversão, vai cair na classe IH. Se não tiver centro de inversão, vai cair na classe I. Então, normalmente esse tipo de molécula é fácil da gente ver a simetria delas, porque os icosaedros são geometrias de alta simetria. Então, batendo o olho na geometria da molécula, se tiver uma forma de icosaedro, a gente já sabe que pode cair nesse grupo. A gente só tem que achar, então, o centro de inversão. Agora, se ela tiver... Agora, se ela não tem o C5, a gente vai para o próximo caso, que seria, então, moléculas com eixo C4. Então, agora cai nas classes de moléculas octaédricas. Então, as moléculas octaédricas também são fáceis de perceber, porque a gente consegue ver de cara a simetria octaédrica. E aí a gente precisa ver se essa molécula tem centro de inversão ou se não tem centro de inversão. De novo, se tiver centro de inversão, a gente cai nos casos de moléculas OH. Se não tiver centro de inversão, cai no caso de moléculas O. Agora, se não tiver C4, ou se não for uma molécula icosaédrica ou octaédrica, a gente tem que ver se tem C3. Se tiver o C3, ela pode cair no caso de moléculas tetraédricas, que vão ser a classe de moléculas aqui T. Nesse caso, a gente tem 3 classes de moléculas. Então, a primeira coisa é a gente ver se tem o centro de inversão. Se tiver o centro de inversão, vai cair na classe de moléculas TH. Se não tiver o centro de inversão, a gente precisa ver se ela tem 6 sigmas de planos de reflexão, né? Então, se ela tiver, planos de reflexão, vai cair na classe de moléculas TD. Se não tiver planos nos 6 sigmas de reflexão, vai cair na classe de moléculas T. Normalmente, essa classe de moléculas I, O ou T não é tão comum da gente encontrar. A gente é mais comum de encontrar moléculas de altíssima simetria, que seriam o caso das moléculas IH, OH, TH ou TD, que seriam os mais simples. Então, apesar de parecer complicado de a gente encontrar C5, C4, C3, não é tão complicado, porque é só a gente ver a geometria da molécula. Se ela for um octaedro perfeito, um tetraedro perfeito, um icosaedro perfeito, ela vai cair nessas classes de moléculas. Agora, se ela não tiver nessas classes de moléculas de altíssima simetria, que caem nessas questões dos poliedros de Platão, a gente tem que vir para esse quadro aqui em laranja agora. Então, a gente tem que ver se a molécula, se ela tem um CN. Então, a gente acha o CN de maior ordem. Pode ser um C2, um C3, C4, C5, C6. A gente tem que achar o eixo de maior N. Achando esse eixo de maior N, a gente vai para a próxima pergunta aqui. Existe um eixo C2 perpendicular a esse eixo de maior N? Se tiver, a gente cai nas classes de moléculas D, que vão ser essas classes de moléculas aqui em vermelho. Então, se a gente tem um CN, se a gente acha um CN de maior N, e a gente acha um outro eixo de rotação perpendicular a esse primeiro eixo que a gente encontrou, a gente sempre vai cair na classe de moléculas D. Agora a gente tem 3 classes de moléculas D diferentes. Então, a primeira coisa que a gente vê é se a gente tem um sigma H. Então, o que era o sigma H? Era
o plano de reflexão perpendicular ao eixo de maior N. Então a gente tem que saber qual que é o eixo principal, normalmente é o eixo de maior N, e achar o plano que está a 90 graus desse eixo. Então é o plano de reflexão que não contém o eixo de rotação, mas está perpendicular. Se a gente achar esse plano σh, a gente cai no classe de moléculas DNH. Se não tiver plano σh, a gente tem que ver então se tem um plano σv, que vão ser então os planos que contêm o eixo de rotação principal, o eixo principal de rotação. Então, se tiver um sigmas V, que contém esse eixo de rotação, a gente cai na classe de moléculas DND. Se não tiver sigma V, a gente vai cair na classe de moléculas DN. E aqui, nesse caso, a gente cai na classe de moléculas, quando a gente tem o sigma V, a gente cai na classe de moléculas DND, que é como vocês viram na aula passada, a gente pode ter planos que a gente chama de planos diedros, que são planos que passam entre dois eixos de rotação. Então, no caso de moléculas D, que tem múltiplos eixos de rotação, normalmente quando a gente tem sigmas V, esses sigmas V vão ser planos diedros, então a gente cai na classe de moléculas DND. Agora, se a gente não tem múltiplos eixos de rotação, se a gente só encontra um único eixo de rotação, a gente tem que vir aqui agora para essa caixa esse ano, que vão ser as classes de moléculas S, C, S ou C, né? Então, se a gente só tem um eixo de rotação, a gente precisa ver se a gente tem eixos impróprios, eixos SM. Se a gente tiver algum eixo impróprio, a gente vai cair na classe de moléculas S2N. O próximo passo é a gente procurar um sigma H, ou seja, um plano de reflexão perpendicular ao eixo CN que a gente encontrou. Então, se a gente encontrar, então a gente cai no classe de moléculas CNH se a gente encontrar esse plano sigma H. Então, se a gente tem uma molécula com eixo de rotação, por exemplo, C4, e ela tem um sigma H, a gente vai ter uma molécula do tipo C4H. Agora, se a gente não encontra o sigma H, o próximo passo é a gente procurar sigmas V. Então, se a gente tem só um eixo de rotação e a gente tem sigma V, a gente vai cair na classe de moléculas CNV, do grupo de pontos CNV. Então, por exemplo, a molécula de água ela tem um C2, um eixo de rotação de 180 graus, e ela tem os sigmas, que são sigmas V, porque contém esse eixo. Então, a molécula de água, por exemplo, é uma molécula que cai no grupo C2V, porque o eixo de maior ordem é o C2, ela tem sigmas V, então ela vai ser um C2V. Agora, se não tiver o sigma V, a gente cai na classe de moléculas CN, que são moléculas que só têm eixos de rotação. Então, a gente tem que seguir esse fluxograma aqui para achar o grupo de ponto que cada molécula vai pertencer. Então, outro exemplo de fluxograma que a gente tem aqui seria esse daqui. Então, o primeiro passo para a gente achar o grupo de ponto da molécula, descrito aqui no passo 1, então seria achar o caso de grupos especiais. Se é uma molécula linear, então a gente cai nos casos D infinito H ou C infinito V, e se são moléculas de alta simetria, que são os poliedros de Platão. Se é o tetraedro, octaedro ou icosaedro. Então, se ela não cai, se a nossa molécula não cai nesses casos especiais, o próximo passo é a gente encontrar o CN, os eixos de rotação, que seria aqui esse passo iniciano. Então, se a gente tem um CN, se a gente acha o C de maior N, aí a segunda pergunta que a gente tem que fazer, no passo 2 aqui, é se a gente tem um C2 perpendicular a esse eixo de maior N. Se a gente tiver, a gente vai cair nas classes de moléculas D, no grupo de ponto D. Ou DNH, DND ou DN. Se a gente não tiver um C2 perpendicular a esse primeiro CN que a gente encontrou, a gente cai nas classes de moléculas do grupo de ponto C. Aí ou CNH, CNV ou CN, que são moléculas então que não tem grupo, não tem plano de reflexão. Depois
disso, no passo 4 aqui, se a gente tem uma molécula que não tem nenhum eixo de rotação, então não contém nenhum eixo de rotação CN aqui. A gente tem que avaliar se ela tem sigma, se ela tem planos de reflexão, que aí ela cai na classe de moléculas CS. Se ela só tiver o centro de inversão, vai ser molécula CI. Se não tiver nada aqui, nenhum elemento de simetria, só o elemento identidade, ela vai cair na classe de grupo de ponto C1. E o último passo seria aqui o passo 5. Então seria moléculas que só têm eixos impróprios de rotação, que seriam os eixos SN. Não é muito comum a gente encontrar moléculas ou trabalhar com moléculas com esse grupo de ponto SN, mas é possível a gente encontrar algum. Então esse seria o passo a passo para a gente encontrar o grupo de ponto das moléculas. Então, o que são esses grupos de pontos? Eles têm mais algumas propriedades. Então, eles têm que seguir aquelas 4 regras que eu já comentei. E, além disso, eles podem ter outras classificações. A gente pode ter um grupo de ponto abeliano ou não abeliano. Um grupo de ponto abeliano são grupos de pontos em que todas as operações elas vão comutar entre si. Então, os grupos abelianos, os únicos que a gente tem é o CN, SN, CNH, C2V, D2 e D2H. São grupos abelianos. Então, nesses grupos, as operações de simetria vão comutar entre si. Os demais grupos, todos os outros grupos, eles são não abelianos, ou seja, as operações de simetria não comutam entre si. E o que isso quer dizer? Vamos ver aqui. Isso aqui é uma tabela de multiplicação de grupos. Então, aqui, na primeira linha, a gente tem, por caso do grupo C3V, a gente tem todas as operações de simetria possíveis. Então, a gente tem um E, um C3, um C3+, que seria a rotação sentido horário, C3- sentido anti-horário, e a gente tem 3 sigmas V diferentes. E aqui na coluna a gente também está representando essas operações possíveis. Então, quando a gente faz o encontro de uma linha com uma coluna, a gente tem uma multiplicação de matrizes. Então, se a gente quer saber o resultado da multiplicação de E vezes Z, a gente analisa essa segunda linha com a segunda coluna aqui e a gente encontra o resultado da multiplicação dessas matrizes. Então, vamos ver porque no caso do C3 as operações não comutam. Vamos analisar aqui na linha do C3+. Se a gente fizer C3 vezes sigma 1 aqui nessa seta vermelha, a gente tem esse resultado, que é um sigma 3, sigma V3. Agora, se a gente analisar aqui na linha do sigma V1 e a multiplicação vezes o C3+, o nosso resultado é um sigma 2V. Então a gente vê que a gente não pode inverter a ordem que a gente faz a operação, que o resultado não é o mesmo. Então, nesse caso, as operações não comutam, então a gente tem o que a gente chama de um grupo não abeliano. Todo grupo ele vai ter uma ordem que a gente denomina H, então que é o número total de elementos no grupo. Por exemplo, no grupo C2V, a ordem total é igual a 4. Então a gente tem o elemento E, C2, o sigma xz e o sigma yz. Então a gente tem 4 elementos possíveis, então a ordem desse grupo é igual a 4. Se a gente for para o C3, por exemplo, C3V, a gente tem uma ordem igual a 6, o H vai ser igual a 6. A gente tem um E, a gente tem 2 eixos, 2 operações de rotação, que seria o C3 e a operação inversa, né? E a gente tem os 3 sigmas, os 3 planos de reflexão. Então a gente tem um total de 6 operações totais de simetria no grupo. E a gente pode ter subgrupos desses grupos dentro de um grupo total com ordens diferentes. Então um exemplo aqui, se a gente tem um grupo de ponto D4H, a ordem do grupo, o total dos elementos de simetria, vai ser 16. Então a gente tem H16. Mas dentro do grupo de ponto D4H, a gente pode separar um subgrupo, que é um grupo D4, que vai ter uma ordem igual a 8.
que ele vai trazer só as operações de rotação desse grupo. Isso é importante, às vezes, a gente saber que dá para separar em subgrupos de menor ordem, para alguns casos, principalmente para casos de molécula de grupo de ponto DNH, porque aí a gente não precisa usar todas as operações de simetria, a gente não precisa usar as 16 operações de simetria. A gente pode resolver tudo usando um subgrupo, por exemplo, só as operações de rotação, que vai ser o grupo D4. Então a gente teria metade das operações de simetria e com isso a gente tem já o mesmo resultado do que fazendo as 16 operações. A gente vai ver mais para frente como que isso funciona. E a gente tem a classe de operações, né? Que é o conjunto de elementos semelhantes. Então, por exemplo, no caso do grupo de pontos C3V, ele possui 3 classes. Uma das classes vai ser são os planos sigmas, né? A gente pode agrupar eles na mesma classe. A outra classe tem todas as operações de rotação, C3, que a gente agrupa na mesma classe. E a outra classe é a identidade. Então, no caso do C3V, a gente pode agrupar as classes dessa maneira. Tem uma classe que é o E, o C3, a classe de operações de simetria para o elemento C3 é 2, porque a gente pode fazer 2 operações de simetria nesse mesmo elemento. E no sigma V, a classe dessa operação de simetria é 3, porque a gente tem 3 sigmas V que são equivalentes do ponto de vista da teoria de grupos. Então, se um grupo de ponto ele não contém nenhum eixo maior que C2, todos os elementos de simetria vão estar em classes separadas, a gente não consegue agrupar elementos na mesma classe. Então, essa agrupação em classes ela ocorre para grupos de pontos que contêm eixos maior que o C2. E se a gente tem um centro, um ponto de inversão, né, um centro de inversão, ou um plano sigma H e o elemento identidade, cada um vai ter uma ordem diferente, né? Tem uma classe diferente. Então, essas são as teorias de grupo, né? Como que a gente consegue agrupar as operações de simetria para uma determinada molécula e como elas formam um grupo matemático que a gente chama grupo de ponto. Então, na próxima aula a gente vai ver alguns exemplos de como a gente encontrar o grupo de ponto de cada molécula.